Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Hoje daremos continuidade ao tema da semana anterior? Bom dia, Quinto, bom dia a todos. Nós vamos retomar a conversa da semana passada, porque ali foi destacada a presença do Yuval Harari e do Jared Diamond, né, que fizeram diversos... Na verdade, juntos acho que foi um evento só, mas o Harari continuou, foi para Brasília e tal, e inclusive gravou um Roda Viva que foi ao ar na segunda-feira 11, né? Essa última segunda-feira, e que vale a pena, viu? Como normalmente o vídeo está sempre disponível no dia seguinte, então já deve estar há alguns dias disponível, e é recomendável que os ouvintes da Rádio USP prestem atenção. Ele, em geral, foi muito feliz nas respostas, e os jornalistas também estavam excepcionalmente bem preparados para fazer perguntas. Eu quero retomar particularmente esse autor, evidentemente recomendar a leitura dos livros dele, né, dos best-sellers, mas registrando que tenho feito diversas críticas que estão publicadas a problemas na obra dele, mas são problemas que estão longe de me fazer não recomendar a leitura. Ele talvez seja uma das melhores leituras que estão por aí, mesmo que haja problema. Que críticas são estas, professor? Um dos problemas mais sérios está nesse último livro, que é muito interessante, 21 lições para o século XXI, porque, embora ele realmente dê um show na maneira como o livro está organizado e nos temas, principalmente, que ele escolheu, começa com o desafio tecnológico, depois vai para o desafio político, cada um desses temas com subdivisões e tal. Depois fala muito de desespero e esperança, de verdade, pós-verdade, ignorância, etc. E educação, com muito destaque. No entanto, ele simplesmente, no livro todo, ignora que o mundo tem uma agenda para 2030, que é, de certa forma, uma sucessora daquela agenda que foi a da virada do milênio, e que nessa agenda para 2030, com muito detalhamento, estão os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então chega a ser chocante que numa obra desse tipo, na verdade, esse tema da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável praticamente seja omitido. Eu insisto, não é uma razão para deixar de ler, porque tem muita coisa aproveitável e muito importante no livro, ajuda muito, mas não é estranho que alguém escreva um livro, alguém não é qualquer um grande autor como ele, que tem hoje em dia ele tem uma equipe imensa de pesquisadores, etc., escreva um livro com 21 lições para o século XXI que sequer cita a Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora, começaram as obras do Parque Augusta? Não se falou mais sobre esse assunto. Como é que está essa situação? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Pois é, vamos recordar aqui que no acordo final que foi assinado entre a Prefeitura, o Ministério Público, o movimento pelo Parque Augusta,
as construtoras, em função de multa devida por ter fechado o parque quando não podia, etc., ficaram, entre outras coisas, de contratar o projeto do parque e de implantar o projeto do parque. E elas, de fato, estão fazendo isso, fizeram uma licitação, elas contrataram um projeto e esse projeto do parque está sendo desenvolvido nesse momento. Claro que aí tem várias questões, porque todo o movimento em torno do Parque Augusta gostaria de poder participar muito mais da própria discussão do projeto, tem elementos dentro desse projeto que o movimento pelo Parque Augusta insiste em poder fazer, por exemplo, a ideia de ter uma autossuficiência em água e energia, o parque poder ter a captação da própria água e produzir a sua própria energia, a questão do tombamento ou não, da proteção ou não dos atuais muros e as arcadas. Enfim, há muita discussão ainda sobre isso e a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente está propondo, então, a eleição de um conselho gestor para o parque para poder justamente, a partir da eleição desse conselho gestor, ter um processo de acompanhamento e discussão desse projeto. Sandra. Professora, esse conselho gestor vai ser eleito quando? Já existe uma data? Então, foi lançada essa eleição para o conselho gestor do parque, num modelo mais ou menos semelhante a outros conselhos gestores de parques já implantados em São Paulo. Então, ele vai ser um conselho gestor que vai eleger 4 representantes dos frequentadores do parque e uma organização, uma entidade, digamos, uma pessoa jurídica também representativa dos interesses daqueles que lutaram em torno da implantação desse parque. Essa eleição vai acontecer no dia 23 de novembro, este mês, entre as 9 e as 16 horas, na rua Gravataí, 54, e é interessante que é uma eleição aberta para qualquer pessoa. Você não precisa ser morador do entorno do parque, você não precisa ter necessariamente se envolvido em todo o processo de discussão, e em torno dessa eleição, um dos grupos que batalhou pela existência do parque está lançando o que eles chamam um Conselho dos Povos do Parque Augusta, com uma candidatura de uma mulher indígena, uma candidatura de uma mulher negra, com a participação do movimento do Sem Terra e também da participação dos grupos que lutaram pelo Parque Augusta. Sandra. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Conosco o professor André Singer. Professor, o senhor acha que os recentes acontecimentos políticos na Bolívia devem preocupar os brasileiros? Bom, a pergunta é muito importante. Eu não vou fazer um comentário de relações internacionais, porque não é a minha área. O que eu queria chamar a atenção do nosso ouvinte da Rádio USP em relação a esse assunto é o seguinte: o que está acontecendo na Bolívia neste momento, tudo indica, é claro que as informações são bastante precárias, mas há indícios de que o que está ocorrendo é um golpe que derrubou o governo de Evo Morales. Muita gente discute o fato de que, num momento anterior, o próprio Evo Morales desconheceu o resultado de um referendo e, por isso, a situação dele também seria uma situação complicada. Eu não gostaria de entrar nesse momento nessa discussão sobre assuntos anteriores, porque não é a minha área, eu não conheço o suficiente. Mas o fato é que, neste momento, havia um governo estabelecido, havia um processo eleitoral em curso, de fato, houve contestações em relação ao resultado eleitoral, estava em discussão, e no meio dessa discussão, o governo foi derrubado. Então, eu não estou entrando no mérito do que aconteceu antes, mas neste momento,
as indicações são claras no sentido de que está ocorrendo um golpe de Estado, propriamente, na Bolívia, em que o governo acabou sendo derrubado. O que eu acho que é importante para o caso nosso aqui do Brasil, que é o que nos interessa nesta coluna semanal, é perceber que, como nós temos falado em diversas ocasiões, a democracia está passando por sérios riscos no mundo todo. E também na América do Sul, que é a nossa região, e agora, no caso, num país vizinho, que é a Bolívia. Essa situação, evidentemente, todos nós estamos sempre torcendo, ansiando e batalhando para que nunca ocorra no Brasil. Mas é preciso que o ouvinte brasileiro, brasileira, se dêem conta do tipo de risco que está correndo a democracia no mundo todo. Bom, professor, então isso quer dizer que a democracia está correndo risco. De fato, nós estamos diante de um processo mundial de crise da democracia. Isso, a literatura em ciência política, que é a minha área, já está bastante estabelecida, né? O fato de que a democracia está correndo riscos. Se esses riscos são maiores ou se esses riscos são menores, essa é um pouco a discussão. Agora, quando acontece um golpe, né, como está acontecendo agora na Bolívia, todo mundo aqui no Brasil que acompanha os acontecimentos fica preocupado, fica assustado, porque sabe que, embora claro que Brasil e Bolívia sejam países muito diferentes, isso é um acontecimento do qual o Brasil não está completamente isento. Insisto, eu não estou dizendo que isso vai acontecer no Brasil, evidentemente que eu espero que isso não aconteça no Brasil e, sobretudo, nós batalhamos para que nada desse tipo ocorra no nosso país. Mas a principal garantia de que acontecimentos desse tipo não ocorram, que são, não importa por quê, são interrupções da democracia, é a vigilância da opinião pública, a vigilância da sociedade. A sociedade precisa estar alerta para os riscos que a democracia está correndo, porque essa é, na verdade, a principal e eu quase que diria única garantia de que isso não ocorra em nenhum outro lugar e, sobretudo, não ocorra aqui no Brasil. Conversei com o professor André Singer. Na próxima semana ele estará conosco. Muito obrigado, professor. Obrigado e até quinta que vem. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual o tema da sua coluna de hoje? Bom, Márcia, hoje o meu comentário, evidentemente, é sobre a soltura do ex-presidente Lula, o que é um evento histórico no Brasil de máxima importância e que muitos de nós comemoramos muito. Minha posição quanto a isso, como eu tenho dito já várias vezes nessa minha coluna aqui na Rádio USP, é que o presidente Lula era um preso político. Quer dizer, evidentemente a prisão dele era com termos e medidas completamente distintos de outros casos e parecia absolutamente discricionária. Então essa decisão agora do STF, ela faz justiça mínima a um erro histórico de grandes proporções e que é absolutamente absurdo. Posto isso, comemorando esse fato muito importante, né, e a presença e a volta desse líder político tão importante, dessa pessoa tão importante na história do Brasil, a liberdade, é preciso pensar com ponderação o cenário político atual do Brasil e tentar entender em que medida a presença do Lula pode ou não articular a esquerda na direção de uma superação do estado de calamidade que nós vivemos do ponto de vista político hoje no Brasil, né? Isso é, de que maneira a articulação que o Lula pode promover, ela vai ser capaz de barrar o avanço dessa direita horrível, né? Desse grupo que emergiu do lodo, isso é, dos porões da ditadura, das câmaras de tortura, e que hoje tem uma expressão tão grande na sociedade brasileira e encontrou um veio político
para se manifestar, né? Professor, e como você vê esse momento político? Para onde ele caminha? Desse ponto de vista eu tenho muita dúvida. Eu queria então falar um pouco assim na contramão de uma certa euforia messiânica, né, que aparece muito nas redes sociais de pessoas da esquerda com as quais eu lido, eu sou amigo, mas que tenho dúvidas de que um projeto de alinhamento via Lula seja ainda capaz, e nesse momento, de nos tirar desse lugar. Isso é, num lugar tão radicalizado e tão antipetista e antilulista, a gente precisa olhar com um pouco de calma para o fenômeno. Isso é, não acreditar numa democracia pura e de que, de repente, o STF foi tomado por uma sanidade que ele não tinha, não é? E o Dias Toffoli dá o voto de Minerva a favor da soltura do Lula como um grande bem do coração, não é? Ao contrário, é preciso lembrar que Dias Toffoli, que é o presidente do STF, é justamente o juiz que tem dado votos muito à direita, que tem protegido a família Bolsonaro insistentemente, né? Que acolheu o pedido de Flávio Bolsonaro e paralisou as investigações em relação a Queiroz. Isso é, abrandou muito a situação política da família Bolsonaro de maneira evidentemente alinhada. Então, o que significa ele dar esse voto agora? Exatamente no momento em que o próprio Jair Bolsonaro e sua família vinham sofrendo desgastes com sua associação ao caso Marielle, com toda a derrapagem nas lutas internas do PSL. Isso é, esse desgaste político, agora evidentemente ele ganha sobrevida com a presença do Lula nas ruas, isso é, do grande inimigo de volta, voltando a inflar esse discurso de direita que teme e que rejeita em grande medida o Lula e o PT. Então, não é uma obra de caridade, talvez seja, e eu acho que é, em grande medida, alguma coisa absolutamente calculada por forças desse alinhamento à direita, que querem um novo antagonismo e que precisam, né, desse antagonismo para funcionar no seu projeto de poder. A gente lembra que o PT não fez pactos expressivos na última eleição presidencial, com o Lula já na cadeia. A opção foi por apostar no projeto petista até o fim, sem Ciro, sem ninguém. E hoje o cenário político brasileiro, tão radicalizado como está e tão antipetista como está, precisa de acordos e alianças bem mais amplas do que essa. Este foi o professor Guilherme Wisnik, que conversou comigo, Márcia Avanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal. Chegou o dia de você conferir as novidades das pesquisas na área da saúde. Dr. Alexandre Faisal trazendo para a gente tudo sobre esse assunto. Ele é médico pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo. Dr. Faisal, o abortamento espontâneo é uma experiência muito ruim para muitos casais. Eu queria te fazer a pergunta, o abortamento pode ter causas hereditárias? A resposta inicialmente é sim, mas eu queria inicialmente contextualizar e concordar com você, Miriam, que o aborto espontâneo, não provocado, de fato é uma experiência muito negativa para homens e mulheres, não são só as mulheres, os papais também sofrem muito com isso, e ele é definido inicialmente como uma perda involuntária do feto na primeira metade da gravidez, não é após a primeira metade da gravidez. Mas chama a atenção que cerca de 13% de todas as gestações resultam em aborto espontâneo e muitas vezes a gente não consegue identificar a causa. Na maioria das vezes a gente admite que são problemas relacionados à formação do embrião, causas genéticas, e daí, enfim, ocorre o abortamento. Tá? Agora, a exemplo de outros problemas obstétricos, tais como a pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão na gravidez, o parto prematuro, o crescimento, a restrição do crescimento do bebê, alguns pesquisadores acreditam que o abortamento possa sim ter um componente hereditário. Bom, essa pesquisa da School of Medicine
e da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, tentou investigar essa associação entre história materna de aborto espontâneo e o risco de abortamento espontâneo nas filhas. Então ele faz um estudo em que participam mães e filhas com e sem história de abortamento, como se fosse uma corte intergeracional, né? E essas mulheres estavam em bancos de dados de Aberdeen, no Reino Unido. Então a ideia é muito interessante. O histórico de abortamento da mãe e na filha foram, respectivamente, a variável de exposição e desfecho interesse. Então, se a mãe tinha tido um abortamento prévio e se a filha tinha, nesse momento atual, tido também um abortamento. Então, eles analisaram mais de 31 mil pares de mães e filhas, usaram um modelo estatístico para estimar a chance de histórico de abortamento da mãe em filhas, em comparação com aquelas filhas que, obviamente, tiveram o bebê, não tiveram o abortamento. Eles também avaliaram outras variáveis que podiam confundir essa associação, incluindo aí o tabagismo, obesidade, nível socioeconômico, todas as variáveis importantes. E o resultado mais interessante da pesquisa, Miriam, mostra que as filhas que abortaram tiveram 11% mais chance de terem uma mãe que também abortou. Nesse caso, no caso inclusive de filhas com abortamento recorrente, que é aquela que tem mais de um aborto, né? Mais de 2, 3 abortos repetidos, o resultado também foi da mesma direção. Há uma maior chance das mães dessas mulheres também terem sofrido um abortamento. Para resumir, a conclusão do estudo é que pode haver uma predisposição herdada ao abortamento espontâneo que é transmitido de mãe para filha. E, doutor Faisal, existe uma explicação para essa predisposição ao abortamento? E a outra pergunta é o seguinte, o que muda na atenção da grávida com este resultado? Então, a conclusão desses pesquisadores é que é possível que exista, que mulheres que abortam tenham uma predisposição herdada por uma disfunção endotelial, que é a camada mais íntima, mais interna do útero, que por sua vez afetaria a implantação, essa conexão entre a placenta e o feto. Ela afetaria os vasos placentários e esse processo de implantação. O artigo é interessantíssimo, Miriam, já que até então a gente admite mesmo que o aborto seja multifatorial, mas essa ideia de investigar a história de abortamento na mãe e posteriormente na filha não era amplamente reconhecida. Agora, para responder a sua pergunta, é uma publicação do American Journal of Obstetrics and Gynecology, uma revista muito importante na área. Eu entendo que assim, a recomendação é continuar investigando as causas de abortamento, valorizando aspectos genéticos maternos, mas também os aspectos ambientais e outros aspectos que possam estar influenciando a ocorrência do aborto, que, como a gente já mencionou, é uma ocorrência muito grave na vida da mulher. A gente procura formas de contornar e evitar essa situação. Esse foi o doutor Alexandre Faisal, participando aqui do bate-papo na Rádio USP com a Miriam Ramos. O doutor Faisal é médico, pesquisador científico do Departamento de Medicina Preventiva da USP. Saúde Feminina, por Alexandre Faisal.